Mais de 30 milhões de reais em jogo e atrás desse prêmio que Corinthians e São Paulo se enfrentam nessa terça-feira. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes dessa história e fala também sobre o Flamengo, como andam as buscas por Claudinho e Wendel. Atualizações envolvendo Corinthians e Fluminense, que o Sporting de Portugal está de olho nos volantes dos dois clubes brasileiros. Quero te falar ainda sobre o Bahia e a chance da perda de um lateral bastante promissor. Informações do mercado envolvendo o Palmeiras, que está negociando, ou melhor, já negociou um atleta com o futebol do leste europeu. Para completar, Luan rescindiu o mesmo contrato com o Timão, vou te trazer detalhes. E o Cavani vai jogar onde? Tudo isso e muito mais a partir de agora. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração. Para não perder nada, só apertar esse botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet. Tô colocando na tela os meus palpites para as partidas de semifinal de Copa do Brasil nessa terça-feira. Jogo de ida na Neoquímica Arena, Corinthians e São Paulo, vou de empate. Na quarta-feira, Grêmio e Flamengo, jogo no sul do país, também vou de empate. Para participar no 1xBet, você já sabe, é super simples. Clica no link que eu vou deixar no comentário fixo, já faz seu cadastro e não esquece de usar o código Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Importante lembrar que se você é bom de futebol, manja de bola e também gosta de dar seus palpites, encontrou seu lugar perfeito. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. Tem muita informação sobre vários clubes diferentes. Primeira delas, chance de o Atlético Mineiro fechar a contratação de Rodrigo Muniz diminuiu bastante. Além do prazo de inscrições estar perto do fim, a gente pode inscrever atleta somente até dia 2 de agosto. O Fulham insiste nos 8 milhões de euros. O Atlético chegou a oferecer 4 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos, ainda não houve avanço. Rodrigo Muniz, aquele ex-atacante do Flamengo. Bora contar que o Palmeiras pode faturar dinheiro com o Pedrão. Zagueiro revelado na base, vendido ao Portimonense de Portugal e interessa ao Besiktas da Turquia, e o Palmeiras ainda é dono de 25% dos direitos econômicos. Quero te atualizar também sobre o Santos, que fez proposta a Júnior Alonso, ex-zagueiro do Atlético Mineiro. Ele pertence ao Krasnodar da Rússia, onde tem contrato até 2025. Ele voltou no início dessa temporada, jogou 6 meses da temporada passada, que acabou em junho, e já estreou no Campeonato Russo no último sábado. A edição 2023-2024 já começou. Negociação é tratada como difícil, até porque o Santos precisaria comprá-lo, mas o Peixe tem a intenção de fechar com o zagueiro de 30 anos de idade. Para completar, queria te contar que o Grêmio continua fazendo jogo duro em relação à saída de Luizito Soares. O tricolor gaúcho já topa fazer negócio por um valor inferior à multa rescisória, que é de 70 milhões de euros, mas não topa fazer por cifras pedidas pelo Inter Miami. A saideira do giro de notícias, vocês lembram do Casares, né? Meia que já passou pelo Atlético Mineiro, pelo Corinthians, entre outros. Foi sugerido a vários clubes da Série A e não conseguiu arranjar um time. Agora a negociação é com a Ponte Preta na segunda divisão. Bora falar sobre o Bahia, informação exclusiva. O tricolor pode perder o lateral esquerdo Rian, só 21 anos de idade, revelado nas categorias de base do clube. Ele tem contrato até 31 de dezembro e não existem tratativas nesse momento para prorrogação do contrato. Para piorar, o Rian, que já chegou a ser titular em várias oportunidades em 2023, interessa a 3 clubes brasileiros, a um espanhol e um português. O que eu sei em relação aos clubes brasileiros: um é gaúcho, o outro é paranaense e o outro é paulista. Importante contar que esse jogador, ele concorreu durante a maior parte dessa temporada com o Chaves, investimento de 18 milhões de reais, e ainda assim conseguiu ser titular em várias partidas, já tem 25 jogos no ano e pode deixar o tricolor de graça. Bora falar sobre o Botafogo, mais perto de reforço internacional. Matheus Ponte já tem acordo com o Botafogo. Lateral direito, campeão com a seleção uruguaia da última Copa do Mundo Sub-20, recentemente disputada na Argentina. Ele pertence ao Defensor, ou melhor, ao Danúbio do Uruguai. Entre o jogador e o Botafogo já está tudo certo, resta um acordo entre o Danúbio e o Botafogo. O Botafogo está disposto a pagar até 2 milhões de dólares ou quase 10 milhões de reais para a contratação do jogador. Esse negócio deve ser sacramentado muito em breve. O Matheus, que chegaria para o lugar de Rafael, que se contundiu e não joga mais na temporada de 23. Bora falar sobre Edinson Cavani. A ESPN na Argentina afirmou que o Corinthians e o Flamengo entraram na disputa com o Boca Juniors pelo centroavante uruguaio, que está deixando Valência. Últimos detalhes da rescisão no contrato com o time espanhol estão sendo finalizados por seus advogados.
Cavani deixará a Espanha e viajará direto para Buenos Aires. Ele já tem um acordo verbal com o Boca Juniors, ainda que Corinthians, que Flamengo e outros clubes brasileiros demonstrem interesse e topem até pagar mais. O Cavani colocou na cabeça que quer jogar no futebol argentino, mais especificamente no Boca Juniors. Durante toda a segunda-feira em Buenos Aires, o assunto do dia foi o Cavani no pré-jogo para Boca Juniors e News. Em partida da penúltima rodada do Campeonato Argentino, só se falou sobre Cavani. Ele é aguardado ainda nessa semana para ser anunciado como atração do Boca Juniors para o segundo semestre, que inclui Libertadores da América, reforço de bastante peso que deve mudar o patamar do Boca. Bora falar agora sobre um zagueiro oferecido para o Flamengo. Trata-se de William Rocha, zagueiro de 28 anos de idade, pertence ao CSKA Moscou da Rússia. Essa informação foi trazida pelo site Gol e dá conta de que depois do não acerto com o Veríssimo, o Flamengo está no mercado em busca de um outro defensor e surgiu o nome do William Rocha, como eu contei, sugerido à diretoria do Fla. Ainda não há uma posição nem da diretoria nem da comissão técnica sobre essa sugestão, mas é difícil imaginar que esse negócio avance, levando em consideração a pedida do CSKA, que começa a negociar a partir de 7 milhões de euros. Se fosse para pagar 7 milhões de euros, certamente o Flamengo teria avançado para a compra do Veríssimo, jogador que será emprestado ao Corinthians. Já está tudo sacramentado entre os clubes. Bom contar também que o William Rocha tem conversas com o Fenerbahçe e um clube árabe. A tendência é que ele vá para um desses dois mercados, embora preferisse jogar no rubro-negro. Bora falar agora sobre Luan, que rescindiu de fato o seu contrato com o Corinthians. Informação das mais positivas dos últimos tempos. Ainda assim, o Luan vai deixar um enorme prejuízo, algo na casa de 64 milhões de reais. Foram 29 milhões para aquisição de só 50% dos direitos econômicos. Como o Corinthians está rescindindo o contrato com o Luan, ele não recupera esse dinheiro investido para a compra do atleta. Outros 35 milhões de reais foram gastos com salários. É bem verdade que o Corinthians economiza mais de 5 milhões de reais daqui até o fim do ano, com salários e 13º proporcional, mas ainda tem uma dívida de algo na casa dos 4 milhões e meio de reais com o jogador por direitos de imagem e outros pagamentos não pagos nos últimos tempos. Vale a lembrança de que o Luan não joga desde fevereiro do ano passado pelo Corinthians. Na apresentação desse ano foi afastado e já passou 7 meses da temporada treinando longe dos demais. Um dos piores negócios da história do Corinthians nos últimos tempos, feito por Duílio Monteiro Alves, na época em que ainda era diretor de futebol. O presidente era o André Sanches, mas o pai da criança, responsável pela contratação, sem sombra de dúvidas, foi o Duílio. Quero falar agora sobre o Palmeiras e informação sobre mercado. O pessoal do nosso palestra trouxe a notícia de que o atacante Wendel, de 19 anos de idade, está indo para o Dnipro. Avancei na notícia deles e quero contar que o Palmeiras negociou o atleta com o clube da Ucrânia sem qualquer custo. Ou seja, o Palmeiras não ganha nada. Fica com 50% do valor de uma venda futura. Também está combinado no contrato que se o Dnipro quiser adquirir mais 20% para passar até 70%, vai pagar 300 mil euros ao Palmeiras. Mas, Nicola, por que o Palmeiras liberou o jogador de graça? Porque apesar de ter 19 anos de idade e 6 gols na atual temporada pelo time sub-20 em 18 partidas, o Palmeiras entende que ele dificilmente conseguiria acessar o time principal do Verdão. Não teria espaço, não seria utilizado e em breve se tornaria um problema. Diante da possibilidade de colocá-lo no futebol ucraniano, imaginando que por lá ele possa se destacar, o Palmeiras topou o negócio. Se o atleta for bem por lá, o Palmeiras pode ter um lucro no futuro não tão distante. Isso tem acontecido com bastante frequência. Você quer um exemplo? Rafael Elias, o papagaio, tinha mais 6 meses de contrato com o Palmeiras, estava emprestado ao Banias, dos Emirados, o contrato de empréstimo terminou na metade do ano. Recentemente, alguns clubes brasileiros o procuraram. O Cruzeiro venceu o leilão e ficou com o jogador. O Palmeiras libera o atleta de graça e fica com 25% do valor de uma venda futura. Se o Rafael Elias, o papagaio, arrebentar por lá, o Verdão tem direito a 1/4 do valor da operação. Última do Palmeiras, Aníbal, volante do Racing, que interessa o Verdão há bastante tempo. Um dos nomes pedidos pelo Abel Ferreira, dificilmente será contratado. O Palmeiras insiste num valor bem abaixo em relação àquilo que o Racing pede, e o Verdão ainda quer comprar só 80% dos direitos econômicos. O clube argentino tem intenção de se desfazer de 100%. Bora falar agora sobre o Sporting de Portugal, de olho em 2 volantes do futebol brasileiro. O primeiro deles, a prioridade número 1, André, volante que pertence ao Fluminense. O Rubem Amorim, o técnico do Sporting, tem a convicção de que se o André for contratado,
É o tipo do jogador que vai ser titular, vai levar o Sporting a títulos em Portugal e vai garantir uma venda de 50, 60, até 70 milhões de euros num futuro não tão distante. Ele é tratado pela comissão técnica do Sporting como um cara muito diferente. Se não der certo a negociação com o André, o Fluminense tem feito jogo duro, já recusou inclusive propostas no início da temporada de clubes ingleses. A tendência é que o Sporting corra atrás do Fausto Vera, volante argentino que pertence ao Corinthians, comprado no ano passado do Argentino Júnior. Fausto Vera que já foi sondado recentemente pela Fiorentina e pelo Fulham. O Corinthians tem afirmado que só o negocia por 10 milhões de euros. Se existir alguma negociação, se não existir acordo com o André, é possível que o Sporting chegue a esses 10 milhões de euros ou próximo disso para que possa levar o volante corintiano. Quero falar agora sobre o Flamengo para te atualizar sobre Wendel e Claudinho. Tenho contado para vocês há bastante tempo que o staff do Claudinho vê o negócio com o Flamengo como muito difícil, mas a partir da transferência do Malcom do Zenit para o Al Hilal da Arábia Saudita, o negócio se tornou ainda mais complicado. Uma das pessoas próximas ao Claudinho falou que o Zenit não quer perder seus dois principais jogadores. Se o Malcom for vendido por 60 milhões de euros, ao Zenit agora cabe pedir o máximo possível para negociar o Claudinho. Você lembra que a primeira proposta feita pelo Flamengo, pelo atleta, foi de 15 milhões de euros por 100% dos direitos econômicos. A proposta foi recusada na hora. O Flamengo já sabe que o Zenit quer 25 milhões de euros para negociar o Claudinho. O Fla topa fazer uma outra proposta, um pouquinho melhor do que a dos 15 milhões, mas muito distante dos 25 milhões. A tendência é que não saia negócio. Pelo menos em relação ao Claudinho, porque com o Zenit pelo Wendel a coisa deve avançar. Vale a lembrança de que o Wendel está afastado, ele nem se reapresentou das férias. Ele teve uma morte de um familiar no Rio de Janeiro, preferiu ficar. O pessoal do Zenit exigiu o retorno dele, ele não apareceu. O empresário está na Rússia tentando a liberação para o Flamengo. A primeira pedida do Zenit era de 20 milhões de euros. O Flamengo tenta convencer o clube russo a fechar por 10, levando em consideração todas as dificuldades e o fato de o Wendel estar fora dos planos do técnico do Zenit. A tendência é que o negócio com o Wendel saia e a tendência é que o negócio com o Claudinho não saia. Quero fechar o vídeo para te falar a respeito da semifinal da Copa do Brasil entre São Paulo e Corinthians. Corinthians e São Paulo que começam a se enfrentar na noite dessa terça-feira na Neoquímica Arena. O jogo vale muito pela rivalidade, o jogo vale muito pela chance de título. Nem São Paulo nem Corinthians conseguiram ser campeões nesse ano e certamente a Copa do Brasil teria um papel super importante, até mais para o São Paulo que nunca venceu esse torneio, mas tem também muito dinheiro em jogo. O vencedor desse duelo entre Corinthians e São Paulo, ou seja, o finalista da Copa do Brasil, terá no mínimo 30 milhões de reais de prêmio. Aqui me refiro, CBF paga cotas por participação em cada uma das fases. Por exemplo, oitavas de final, 3 milhões e 300 mil reais. Times que chegaram às quartas de final, 4 milhões e 300 mil reais. Os semifinalistas, o Corinthians, o São Paulo, o Flamengo e o Grêmio embolsaram cada um 9 milhões de reais. Toda essa grana já está garantida. Mas os times que forem à final vão ter, como vice-campeão, direito a um prêmio de 30 milhões de reais e o campeão de 70 milhões de reais. Então, o vencedor de São Paulo e Corinthians, ainda que perca a decisão para Flamengo ou Grêmio, tem assegurado apenas com a cota da CBF 30 milhões de reais. Se for campeão, em vez de 30, pega 70 milhões de reais e ainda tem a bilheteria e uma série de outras receitas a partir da passagem por uma decisão tão importante. E você, tem palpite para Corinthians e São Paulo? Estou imaginando um empate. Use o espaço para comentários, quero saber o que você pensa sobre o jogo. Comentar, beleza? Abraço, a gente se encontra. Tchau, tchau.